Mortal Kombat! Hoje faremos a análise da primeira parte sem spoilers e da segunda parte com spoilers de Mortal Kombat, novo filme de Simon McQuarrie. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber novas notificações e curte aqui o vídeo, senão você vai tomar um fatality. O Mortal Kombat é um torneio de vida ou morte que acontece há milênios. Os membros de Outworld já venceram 9 dos 10 torneios para poder invadir a Terra. Agora o temível feiticeiro Shang Tsung quer trapacear e invadir a Terra o quanto antes para vencer o torneio antes que ele aconteça. Agora o Lord Raiden tem que reunir um grupo de mortais para poder defender a Terra e salvar a humanidade. Rapaz, o que eu vou dizer desse filme maldito? A expectativa é a mãe da frustração, já diria uma das mulheres mais lindas desse universo todo. Eu fui lá todo pimpão, feliz, vi aquele trailer, fiquei animado e o que eu vi me decepcionou muito. Vou começar falando pelos pontos positivos, já que é pouca coisa, então vai ser mais fácil. Começando pelos figurinos, eu gostei muito, realmente. Eu acho que foi o ponto mais alto do filme, junto com a violência gráfica. Se em 95 todo mundo reclamava muito que a adaptação do Mortal Kombat não era tão fiel por conta da falta de violência, aqui ela é bem gráfica e muito legal mesmo. Os fatalities estão bem interessantes, a grafia ali é muito bacana mesmo e eu acho que vai agradar bastante o fã. Além disso, alguns personagens são bem legais. Eu gostei muito do Max Huang como o Kung Lao, também gostei muito do Josh Lawson como o Kano. Eu acho que o Kano talvez aí junto com o Kung Lao são os dois melhores personagens. Gostei também do Liu Kang, apesar dos pesares, e do Sub-Zero, que ficou bem imponente. Talvez seja aí um chefão bem difícil, e isso é uma coisa bem legal do filme, já que alguns personagens são bem difíceis de bater. Entretanto, porém, todavia, termina aí, realmente, tudo de bom que o filme tem. O roteiro, ele é um queijo suíço de tão furado, é péssima a história, e o protagonista é horroroso. A atuação do Louis Tan, ela é constrangedora, ele em nenhum momento consegue passar nenhuma emoção, é uma coisa muito bizarra. Ele vê coisas que são extremamente incríveis, não vai atrás da polícia, não fica impressionado. Para ele é um café da manhã normal de enfrentar, por exemplo, o Réptil ou outros personagens do tipo. Além disso, a história tem cada problema, cada furo. Eles colocaram a questão do Arcana, que foi para explicar os poderes. Eu surgi uma premissa que é o seguinte: se num mundo estabelecido onde o fantasioso é o normal, ou tu explica de uma forma bastante convincente como os poderes funcionam, ou tu não explica. Eu particularmente acho que não explicar seria muito melhor, já que é um mundo novo, né, um mundo imaginário, onde tudo pode acontecer. E eu acho que seria muito mais legal, muito mais divertido eles não explicarem nada e deixarem as pessoas entenderem do jeito que elas quiserem, ficar no imaginário de cada um. A questão do Arcana é muito furada, porque alguns personagens eles usam seus poderes por conta de situações que são levadas ao extremo e outros por aleatoriedade total mesmo. Eu acho também que alguns atores ficaram um pouco perdidos. Eu gostei do Liu Kang por conta da história dele, já que veio dos games. É um personagem que fica um pouco condizente com o que é apresentado nos games, só que o Liu Jin está meio perdido ali nas atuações. Como o filme não sabe adotar o tom certo que está acontecendo ali, então em alguns momentos ele parece ser um pouco galhofa e em outros ele fica muito sério. Eu acho que o Liu Kang fica no meio do caminho ali. Ele tenta ser sério demais, sendo aquele personagem que meio que quebra a expectativa por ser muito sério dentro de um mundo fantasioso, assim como o Raiden, mas ao mesmo tempo alguns são bem galhofas, como o próprio Kano, que é meio que o alívio cômico ali, soltando algumas piadas ali de mau gosto no meio, que funcionam em alguns momentos e em outros nem tanto. Os furos são bizarros mesmo, os personagens também, alguns aparecem e logo já somem, as lutas têm coreografias boas em alguns momentos, em outros nem tanto. Além disso, algumas lutas são legais ali, principalmente o embate que já aparece no trailer entre o Sub-Zero e o Scorpion, que realmente é a melhor luta, assim como a do Jax e a do próprio Sub-Zero, mas algumas outras lutas são tão rápidas que a gente pisca e elas já acabaram. O CGI não me incomodou tanto em alguns momentos, em outros já incomodou bastante. O sangue falso foi um deles. É uma coisa
tenebroso sangue falso e também os movimentos do Goro em alguns momentos também ficam esquisitos. Mas o personagem ficou muito bem feito, bem diferente daquele animatronic lá de 95. Então o CGI funciona realmente muito bem aqui. A direção em alguns momentos é bastante confusa. Eu acho que o McCord ele tenta passar um pouco dos easter eggs do jogo para quem é fã e tenta explicar também as coisas para quem não conhece a franquia. E ele acaba ficando no meio do caminho também, se perdendo bastante nesse processo. As cenas de luta são picotadas, o filme por si só também é bem picotado e ele não conseguiu ter, com o que ele tinha para trabalhar ali, não conseguiu fazer um bom trabalho. Por isso, nessa parte sem spoilers, o que dá para dizer é que Mortal Kombat ficou no meio do caminho. Para mim, é um filme pior do que o de 95 e um pouco melhor do que o filme de 97 ou 98, que é o Mortal Kombat Aniquilação, que é uma piada de mau gosto. Então, minha nota fica ali, nota 1.8, não chega nem a 2. O filme me decepcionou bastante. Eu acreditava que ia ser muito melhor do que o de 95, que para mim continua sendo aí talvez um dos melhores filmes de games. Eu não assisti Sonic nem Detetive Pikachu, então por tudo que eu já assisti, realmente o filme de 95 ainda é um deleite para quem é fã de Mortal Kombat. Agora vamos para a parte com spoilers. Esteja preparado. Se você não assistiu o filme, assista primeiro e depois venha para cá. Flawless victory. As coisas são muito complicadas agora dessa parte. Primeiramente, eu queria entender qual foi o critério que eles escolheram para os protagonistas. Mais para a parte mesmo do plano terreno ali, dos personagens da Terra. Já que a ideia do filme é mostrar que eles são descendentes, ou pelo menos os escolhidos da alma do Scorpion. O Kano também entra nesse processo. Eu não consegui entender os critérios porque, particularmente, os personagens que estão nesse time, não incluindo a Sonya, que também não tem a marca, são personagens que têm uma aura moral interessante, como o próprio Liu Kang, que era para ser o escolhido, o Cole Young, que é o descendente direto do Scorpion, o próprio Jax, que é um personagem honrado, e também o Kung Lao, que é só arrogante, mas pelo menos é um personagem que tem uma figura moral interessante. O Kano não. O Kano é um ladrão, um assassino, é um cara sem escrúpulos e que recebeu essa marca, então eu não consigo entender qual é o critério, já que a Sonya, que tem a moral que os outros personagens têm, não recebeu. E também não entendi porque que ao matar o Kano, a Sonya recebe a marca. Qual é o critério então? Você tem que ser digno da marca derrotando quem tem a marca, mas como esses personagens são escolhidos para o torneio e como eles ficaram sabendo desse torneio, se ela, por exemplo, não é uma das escolhidas? Isso fica muito bizarro, é muito aleatório demais mesmo, assim, eu não consegui entender qual era o critério. Além disso, a questão do Arcana me incomodou bastante. O Kano, por exemplo, consegue usar os seus poderes depois de uma discussão, basicamente num jantar, sendo que ele é um líder de uma gangue, da maior gangue do mundo, que já passou por situações extremas de ódio, terror, o cara já matou geral, quase foi morto várias vezes, e numa discussãozinha ele atinge o máximo para chegar no Arcana e ter os seus poderes. Cara, como assim, velho? Entendeu? O próprio Jax, os monges têm tecnologia, fazem com que o Jax consiga os braços lá, ele tava na versão frango, e daí do nada ele consegue o poder do coach e consegue como poder aumentar a sua estrutura dos braços e daí conseguir chegar numa forma plena. Poxa, tanto ele quanto a Sonya são dois caras das forças especiais, assim como o Kano, eles passam por situações de estresse muito grandes. Então como é que esses caras não ativam o Arcana antes? Entende? São coisas que eu não consigo entender, não consigo engolir e acho que o roteiro faz ali uma cratera com esses problemas. Além disso, vamos falar de Cole Young, a gente precisa falar dele, que é um personagem fraquíssimo. A Warner, ela colocou ele igual abaixo porque entendia que com os personagens que o jogo tinha, que são mais de 50 personagens praticamente, nenhum deles servia para contar a história. Então eles decidiram colocar um personagem de fora que seria os ouvidos de quem não conhece a franquia, que enxergaria como a gente deve enxergar todo aquele universo. Entretanto, todavia, porém, além de ser um personagem extremamente desinteressante, com um arco desinteressante, ele não consegue ter
papel dentro do filme, porque o próprio Kano tem esse papel. Então ele fica sobrando ali dentro. E quando o próprio Liu Kang ou o Kung Lao aparecem como personagens, a própria Sonya Blade aparece, eles naturalmente já roubam esse protagonismo do Cole. Então o Cole acaba sendo um cara que fica sobrando ali dentro. E o Louis Tan também, por ser um ator fraquíssimo, não consegue passar nenhuma emoção, e o arco familiar dele também não é bom. A gente não consegue nem entender que é a filha dele até chegar quase no final do filme. Então o personagem não tem emoção, a gente não consegue ter empatia por ele, não consegue se importar por ele e nem pelos outros, porque a história ela acelera tão rápido no final que a gente não consegue se apegar a ninguém, basicamente. Só quem realmente é fã do jogo, que gosta dos personagens, que tem algum apego, mas se tu olhar de fora de forma neutra, tu não consegue ficar nem um pouco empolgado, tampouco se importar com eles. Então o filme pecou muito nisso. Muitas pessoas podem dizer, tô criticando demais, porque a história do jogo nem é tão boa assim. Realmente, a história do jogo ela é fraca em termos ali de trama, né, de roteiro, mas foi melhorando ao longo dos anos e eles usaram muito da ideia do Mortal Kombat 11, que tem uma boa história. E justamente por ser uma adaptação, os caras poderiam ter melhorado e muito a história do jogo para colocar para venda depois. Até para, no futuro, o próprio game adaptar uma parte do filme e colocar como história canônica. Então os caras tinham uma boa estrutura para poder fazer um bom filme e acabaram pecando muito nisso. Além disso, os excessos de easter eggs também para fazer uma franquia e também a falta do torneio, que para mim não foi o principal problema, mas que poderia ter sido melhor por conta do torneio, foram coisas que foram excessos de problemas. Claro, a ideia dos caras é ter outros personagens, a gente tem easter eggs ali do Johnny Cage, no Psybot, o próprio Nightwolf que aparece ali em algum momento. Então é aquela ideia, vamos ter um novo filme, falaram do Bo Raichel, a gente tem ali também o arco, o leque da Kitana, a gente tem o amuleto do Shinnok, tem a estátua do Shao Kahn, então ali tem vários elementos para novos personagens e a ideia é fazer 4 filmes, se eu não me engano. A Warner e New Line Cinema querem fazer aí uma longa história de Mortal Kombat. Entretanto, eu acho que eles deveriam ter jogado mais no seguro, pegar o que funcionou no filme de 95, pegar o que funciona das histórias do jogo e fazer aí sim um filme que respeitasse a história de Mortal Kombat, respeitasse os fãs e apresentasse uma nova história para quem ainda não conhece. Fica aí a decepção, fica aí a tristeza e a esperança de que, quem sabe no futuro, melhore se a Warner e a New Line Cinema apostarem nessa franquia. E vocês, gostaram do filme? Comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais. Se puderem dar uma forcinha lá na plataforma roxa e no Apoia-se, a gente agradece bastante. Um forte abraço e até a próxima.